Tu és Pedro, e eu te darei as chaves do reino dos céus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Se eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que ligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a Glória a vós, vós, Senhor. Senhor. A pergunta que Jesus fez aos seus discípulos continua com uma importância grandiosa para todos nós nos dias de hoje. Quem é Jesus para mim? Qual a imagem que nós temos a respeito de Deus? Devemos nos questionar, porque em consonância com a ideia que nós temos de Deus, estão também as nossas relações. As nossas relações se estruturam, seja na espiritualidade, na vida de oração, ou relações interpessoais, estas que ocorrem entre nós. Todas estas relações estão ligadas, atreladas à imagem que nós temos de Jesus. Se para nós Jesus é um Deus de bondade, um Deus de misericórdia, um Deus de perdão, nós também nos esforçaremos por ser misericordiosos, amáveis, dóceis. Nós procuraremos sempre perdoar aqueles que nos ofendem, porque nós não apenas entendemos quem é Jesus, a sua autorrevelação ou a sua identidade, mas a partir da ideia que nós temos de Jesus, também vamos guardar a ideia, ou formular uma ideia a respeito de que nós somos e como devemos proceder. Ao contrário de tudo isso que falo neste momento, se a ideia que conservarmos a respeito de Deus é a ideia de um ser castigador, de alguém que é por demais severo, que é a disciplina, que honra as minúcias da lei, nós vamos nos tornando também pessoas intolerantes para com as outras. Vamos ser por demais rígidos, disciplinadores e até mesmo cruéis. Encontramos muitos setores das religiões, ou dentro da nossa própria Igreja Católica, grupos que são mais amáveis, mais da misericórdia, mas há grupos que são muito duros, são muito severos. Quem é Jesus? Jesus faz uma só pergunta e dois grupos diferentes dão esta resposta. O que dizem os homens ser o Filho do Homem? As pessoas que estavam distantes de Jesus tinham uma ideia, mas era uma ideia equivocada. Eles achavam que Jesus fosse um homem bom, fosse como um profeta do Antigo Testamento. Mas Jesus não está ainda satisfeito e lança a pergunta àqueles que estão mais próximos dele.
E vós, quem dizeis que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Messias, em outras passagens dos evangelhos sinóticos, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, aquele que deveria vir a este mundo. É uma resposta muito sábia. No entanto, o próprio Simão não sabia o que estava falando. Ao final deste diálogo, Jesus os proíbe de falar que ele era o Messias. De fato, Jesus era o Messias prometido e aguardado desde o Antigo Testamento, o descendente de Davi. Mas o messianismo que eles carregavam na mente, a ideia do Messias, não correspondia àquilo que Jesus era. Por isso, hoje, Pedro é elogiado por Jesus. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque o que tu sabes, o que tu dizes, não é sabedoria humana, não aprendeste dos livros, não foi um rabino que te comunicou isso numa aula de catequese, aqui os melhores catequistas do mundo, a quem hoje nós homenageamos, não foi uma resposta livresca, não foi uma resposta de conteúdo. Foi o próprio Deus quem revelou a Pedro que Jesus era o Messias. Alguns dias depois, quando Jesus assume o seu messianismo, como de fato ele veio assumir, no serviço, no amor, no perdão, na entrega, para curar a humanidade dos seus pecados, quando ele anuncia que vai morrer na cruz, vai ser perseguido, o que Pedro vai dizer? Não, Senhor, jamais isso vai acontecer contigo. E é nesse momento que Jesus fica furioso e vai dizer a ele: afasta-te de mim, Satanás, e não sejas uma pedra de tropeço. Muitas das vezes na igreja, a nossa concepção equivocada a respeito de Jesus, dos dogmas e da fé, servem para derrubar os outros, são pedra de tropeço. Temos que revisar as nossas concepções a respeito do que é ser de Cristo, o que é ser igreja. Hoje nós poderíamos traduzir este evangelho com duas palavras, como tão bem já foi colocado aqui no comentário inicial, comentário introdutório às leituras. Duas palavrinhas: cristologia e eclesiologia. Cristologia e eclesiologia. Para dizer quem é Jesus e o que é a igreja. O que é a igreja? A igreja é aquela que anuncia que Jesus é o Salvador. Porque a palavra Jesus significa Deus salva, Deus se compadece do seu povo e o salva através do seu Filho Jesus. De tal modo Deus amou o mundo que entregou o seu Filho único, doou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim como Pedro, a igreja é aquela que confessa que Jesus é o Salvador. A igreja é aquela que professa que Jesus continua salvando, amando e curando as pessoas e a sociedade de todos os males. Por isso, a catequese oferece a estas crianças as sementes da palavra de Deus. A palavra que vai se tornando carne na vida de todos. E assim, as lutas, e assim os procedimentos, os comportamentos, as opções que nós fazemos na vida devem sempre estar em consonância com aquilo que nós acreditamos, na pessoa de Jesus, que é o nosso Salvador, aquele que nos ama sempre, aquele que nos acolhe nas nossas fraquezas, nas nossas fragilidades. A igreja não é para apedrejar, mas a igreja é para libertar as pessoas de pedradas, de sofrimentos e de angústias. A palavra de Deus é sempre o lenitivo para os nossos males, para as nossas feridas, para as nossas tribulações. Filhinhos, no mundo tereis muitas tribulações, mas tende confiança, eu venci o mundo, Jesus vencedor. E é isso que nós, enquanto igreja, vamos anunciando ao mundo.
mas não anunciamos por nós mesmos. Eu falava que há dois grupos, o grupo daqueles que estão distantes, daqueles que estão próximos. Se quisermos entender e saber verdadeiramente quem é Jesus, não podemos ficar distantes, não é? O que os outros dizem a respeito de Jesus. A nossa fé não deve ser oriunda ou resultante de um ouvir dizer, apenas a tradição que nos foi repassada. Hoje falamos muito numa pedagogia do encontro, numa teologia do encontro. Encontrar-se com Jesus, encontrar-se na casa de Deus, na vida de oração, na Santa Missa, na Santa Liturgia, em momentos privilegiados, onde nós nos colocamos diante do Santíssimo Sacramento, onde Jesus vai falando aos nossos corações, vai aquecendo a nossa fé. Só saberemos quem é Jesus se nós nos dispusermos a estar com Ele, a conviver com Ele, a encontrar-nos com Ele, para que Ele nos cure e nos salve de todas as dificuldades pelas quais nós poderemos enfrentar ao longo da vida. Eclesiologia, a igreja, nesse momento surge a igreja, um dos momentos fortes para nós católicos é o ministério petrino. Existem muitas e muitas denominações religiosas, mas a nenhuma delas, Jesus disse, a nenhuma delas, tu és, Simão, uma rocha, uma pedra, e sobre esta rocha, essa pedra, esta profissão de fé, eu edificarei a minha igreja, e as forças do inferno jamais poderão derrotá-la, jamais poderão vencê-la. A imagem de Pedro, do primeiro Papa, é a imagem daquele que une, que congrega. O Papa é sempre um homem de comunhão, para ligar e para desligar, para falar em nome de Deus e para condenar os excessos dos pecados e das fraquezas humanas. Igreja, este conjunto de pessoas como nós, pessoas que buscam a santidade, mas que enfrentam as fragilidades, enfrentam o pecado. Igreja santa e pecadora, igreja que caminha em busca da santidade, igreja que marca a sua presença no mundo de uma forma muito sintética, como diz, nos ensina São João, eis que ele passou pelo mundo fazendo bem, isso é Jesus, eis que ele passou pelo mundo fazendo bem. Esta é a missão da igreja, a missão de cada cristão, a missão de todos nós, aproveitarmos o tempo de passagem em cima desta terra, para também fazermos o bem a todos e a todas. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. De pé, professemos a nossa fé.